Estamos iniciando mais um programa Pode Cuidar, uma iniciativa da Unimed Maranhão do Sul que fala sobre saúde, bem-estar e entramos em assuntos diversos outros. Hoje, com a presença ilustre de dois grandes ex-presidentes da Unimed Maranhão do Sul, homens que muito fizeram, que inclusive adquiriram essa sede aqui onde nós estamos hoje, com essas belas instalações, homens pioneiros que chegaram, desbravaram o Maranhão, vieram de fora, vieram do sudeste do país e que se instalaram aqui, criaram suas famílias aqui, suas raízes aqui e não nos abandonaram, não é isso, doutor Cacildo? Nós estamos aqui com o doutor João Peixoto, ex-presidente, cirurgião, médico do trabalho, um homem, um empresário, agricultor, são muitos adjetivos para ele. Bom dia, doutor Peixoto. Bom dia, Jean. Tudo bem aí? Doutor Peixoto, inicialmente é uma grande honra recebê-lo aqui. Você é um dos ex-presidentes, um dos homens que mais fez por nossa região. E eu queria que você iniciasse primeiro se apresentando para quem não conhece, que é difícil, não é, Cacildo? É difícil não ter, é difícil ter alguém que não conheça o Dr. Peixoto aqui na nossa região e que ele citasse para nós de uma forma, eu digo, compacta, quais as dificuldades iniciais, quais as adversidades, quais os desafios que você encontrou quando pegou a nossa Unimed aqui. Inicialmente, eu queria até que você começasse contando sua saga para chegar até aqui. Como você chegou até a Imperatriz, Peixoto? Bem, nós chegamos aqui em 1980 e de lá para cá foi só batalha, né? O serviço era grande, o atendimento do SUS, que a gente praticou também cotidianamente, os convênios eram muito poucos abolidos, né? Não eram muito desacreditados, principalmente a Unimed. Ninguém havia falado de Unimed aqui em Imperatriz. Desde que nós fundamos a Unimed, o Dr. Maurício Santana, né, foi o primeiro, o segundo gestor foi o Dr. Cacildo e o terceiro foi eu. Nós encontramos muita dificuldade porque as pessoas não sabiam nem o que era a Unimed. E a gente ofereceu uma coisa nova e tal, mas graças a Deus deu certo. Nós pegamos duas vendedoras que foram muito charmosas e venderam bastante, sabe? E também nós tivemos um apoio constante do primeiro advogado que constituiu a Unimed, doutor Antônio, e a nossa gerente, Ironilde, né? E o grupinho novo que ficou foi transferido para cá. Então era muita batalha, João, porque vender uma coisa que não era desconhecida, só era conhecido aqui os convênios mais antigos, do Banco do Brasil, do BASA, e eram pouquíssimos, né? Hoje já tem mais de 30 planos aí. Então, para instalar a Unimed, foi uma dificuldade. Tivemos que visitar muitos pacientes, visitar todas as associações, visitar pessoas na sua residência e, principalmente, visitar os hospitais, convencer os médicos a se associarem na Unimed e prestar serviço, né? Transferindo os outros convênios para a Unimed, para a gente dominar a cidade. Mas não conseguimos fazer isso, porque o pessoal médico também, poucos conheciam também o serviço da Unimed. Mas fomos conquistando paulatinamente e desde que nós pegamos a Unimed, ela tinha uns 800 usuários. Olha só, nós saímos, ficou instalado 1.800 usuários. Então era muito pouquinho, hoje tem mais de 30, 40 mil usuários, né? Hoje nós temos, Peixoto, em torno de 50 mil usuários. 50 mil? Pois é, que beleza. Evoluiu bem, né? Evoluiu demais. Agora, Peixoto, eu queria só que você nos dissesse de onde saiu a coragem para poder entrar num negócio tão novo. Quem foram as pessoas que realmente
entraram na frente e tiveram atitude de começar esse negócio? Bem, eu quando cheguei aqui comentando com o Maurício, eu já tirava. O Maurício, anestesista, né? O Maurício era anestesista que já se mudou naquela época, já se deslocou para outra localidade. Mas começou que nós tínhamos alguma experiência de conhecer a Unimed. O Maurício, ele trouxe maior conhecimento, porque ele era de Juiz de Fora, e ele visitou a Unimed de Juiz de Fora, e o pessoal falou com ele que ele podia instalar a Unimed aqui em Imperatriz. Então, ele chegando aqui, já procurou fazer esse concerto, e eu ajudei a ele a difundir esse conhecimento. E daí nós pegamos todos os problemas para constituir a Unimed da unidade Unimed de Juiz de Fora. E eles vieram até um representante aqui, dar os dados para o advogado, para a doutora Ironilde, que foram contratados antecipadamente. E aí já se fundou com os 23 médicos iniciais e deu certo. Deu muito certo. Deu muito certo. A gente começou numa casinha pequena, lá em frente à Câmara Municipal. Começamos lá na Associação Médica. Um cômodozinho lá na Associação Médica. Bem, a constituição da Unimed foi na Associação Médica, né? Então, a Unimed já fez um serviço em conjunto com a Associação Médica para difundir a Unimed. Então, ficou muito estreito o relacionamento Unimed e Associação Médica. E daí se caminhou junto as duas entidades, né? E de lá ficou organizado primeiro a Unimed lá na associação. Mas pouco tempo foi alugada essa casa, uma casinha pequena, modesta, né? Mas a Ironildes e o doutor Antônio foi o que mais forçaram ali a parar os problemas, né, de constituição da entidade. Mas, de qualquer forma, ela foi andando e nós conseguimos, por falta de espaço, conseguimos mais gente, mais computadores, na época que era muito início da computação, né? E precisava de mais gente. Então, nós começamos a pensar numa coisa maior, uma estrutura melhor, né? E surgiu aqui o Banco Mercantil de São Paulo, que também fechou aqui a agência e mudou-se para São Luís. E nisso botou a venda, né? E eu soube dessa venda aí através do Ademar Mariano, que me anunciou, olha, tem um prédio lá à venda e tal. E o Ademar era muito amigo um coronel que vinha da Convide, que construiu isso aqui. Então, nós passamos a fazer, vamos fazer uma oferta. E, sorteadamente, nós fomos aderidos ao banco e aceitou a nossa proposta. Um parcelamento logístico, pagar em 1 ano, mensalidade e tal, dar uma entrada, né? Eu não me recordo quantos, foi 300 ou 400 mil dólares na época, né? É não pequena hoje. A referência já era o dólar, né? Era o dólar, era o real, né? E daí foi constituído e trouxemos a Unimed para essa entidade aqui, o melhor ponto da cidade, que é o trocamento da Rua Ceará com a Dom João Pinheiro, e botamos todas as cores da Unimed, verde, as duas eucaliptos, símbolo das cooperativas, participamos da cooperativa do Estado do Maranhão, o OCEMA, né? E fomos convidados a ser diretor também da OCEMA. E fomos e praticamos aqui outras entidades, estimulando a fundação de outras cooperativas, como foi as cooperativas dos taxistas. Foram a primeira cooperativa, a segunda, aliás, não foram a primeira, já existia aqui a Cooper Leite, a cooperativa
de pecuarista e manuseio do leite e seus derivados. A segunda foi de motociclistas. A terceira dos taxistas. E daí foram criando as outras entidades. Já é um trabalho em conjunto da Unimed com a OCEMA, a Organização das Cooperativas do Estado do Maranhão. Perfeito. Peixoto, eu queria fazer uma outra pergunta, mas primeiro nós vamos aqui para o doutor Cacildo e depois você vai responder também. Okay. Eu queria que o doutor Cacildo Assunção, um dermatologista muito renomado aqui na nossa região, primeiro se apresentasse também como ex-presidente, que muito fez, contasse um pouco da sua trajetória, da sua chegada na nossa região, doutor Cacildo, e dissesse o cenário que você pegou a Unimed e o cenário que você entregou após o seu mandato. E é com muita honra que lhes recebemos aqui hoje, viu, doutor Cacildo? Muito obrigado, a honra é toda minha. Você é um grande presidente. Ô, Jean, eu cheguei aqui um pouquinho depois do Peixoto, eu cheguei em 83. Então eu estou vendo aquele barulho de Unimed e o Maurício falou, você vai comigo. Falei, Maurício, estou saindo lá de Uberaba, estou ali no Triângulo Mineiro, por causa dessa Unimed, todo mundo falando em Unimed, está acabando com a medicina, já veio o SUS na década de 70, depois veio a Unimed. Mas aí é o seguinte, o intuito nosso aqui era um pouco mais avançado, porque se não entrasse a Unimed, entrasse a Golden Cross. Golden Cross, estava muito forte naquela época, né? Essas multinacionais estão entrando. E Imperatriz tinha quem olhava não parecia nada, mas tinha uma visão muito grande de fora. E aí falei, eu estou chegando aqui, num raio de 600 quilômetros, não tinha um dermatologista, cara, você quer me pôr na Unimed? Falei, é o jeito, senão vai vir o Golden Cross, você vai ter Só que tinha associar paciente ela. particular, hein, doutor Cacildo? Só particular, não, e você pegar os colegas que só trabalhavam com particular, colocar ele dentro do de cooperativa. Para ele entender o que é cooperativa. O espírito para a Unimed, o espírito cooperativo. Não tinha. Sim. O cara não tinha. O Unimed não vale nada, uma consultinha só. Eles não valorizavam, nós tivemos que plantar isso aí. Você tinha que ir nos hospitais para segurar. Eu mesmo conversei com o Haroldo, o hospital que hoje é do Peixoto de São Rafael, para não fazer convênio com a Golden Cross. Esses grandes grupos estavam em cima, né, Peixoto, naquela época. Sim. Eles queriam entrar de todo jeito. Sim. E eu falei, isso aí vai ser irreversível. A Unimed vai ter que entrar, nós vamos ter que colocar a Unimed. Isso em 1983, né, que foi nossa fundação. Foi mais ou menos. Em 1983, eu queria entender o que era 1983 Uberaba e o que era Imperatriz. Quais as diferenças básicas? Uberaba e Uberlândia já tinham a Unimed já funcionando. Com seus 20 mil usuários, 20 e tantos mil usuários, estava funcionando. E aqui não tinha nada, não sabia que era Unimed, e o colega não sabia o que era Unimed nem que era cooperativa. A diferença era muito grande, mas era que não tinha jeito. Ou você monta isso aqui, ou vai chegar uma empresa dessa. É o que mais ia. E você vai trabalhar para a empresa. Vai trabalhar para a empresa. Então, vamos trabalhar para a gente. Sim. Agora, e pôr na cabeça. Até hoje, nós temos dificuldade aqui de colocar na cabeça de um médico novo saber o que é operativo. Sim, sem ele dúvida. Ele não está nem aí. Ele entra aqui para ganhar o quinhão dele. Pronto. Sim. Nós temos que torcer para a Unimed até hoje. Que a Unimed hoje, é nossa. Hoje, doutor Cacildo, você sabe que nós temos muita dificuldade de encontrar esse perfil de médico que se alinhe ao espírito cooperativista. Tem uma pesquisa da Federação Paraná que mostra muito bem isso. O médico, aquele médico empreendedor, aquele médico que quer chegar para criar sua imagem, para criar seu serviço e para se cooperar na Unimed, ele está cada vez mais desaparecendo. O perfil do médico hoje, segundo a pesquisa da Federação Paraná, é um perfil de médico que quer, na verdade, ser um assalariado. Ele não quer tirar mais plantão, ele não quer atender em consultório, ele não quer ter o cliente sendo o responsável principal pelo cliente. Ele quer que uma instituição seja a responsável pelo cliente
e ele vai lá e atenda, e trabalha, e volta e vai em casa dormir. Na hora que ele sai do consultório, ele não quer nem ser chamado de doutor. Não Ele quer. está tomando uma cervejinha, não, que não é o doutor, não. E ele não quer, e ele também não quer, isso é interessante, ele não quer uma grande remuneração também. Ele está se contentando com a remuneração mediana, porque quem adentrou o norte, o nordeste, igual vocês fizeram do centro, saindo de um centro bem mais desenvolvido, ele vem atrás de prestar um grande serviço e de ficar independente economicamente também, porque nossa região sempre foi uma região de muito potencial, né, doutor Cacildo? Sobre a região, o que Hoje você mesmo, poderia por exemplo, falar hoje? Você veja bem, eu fiquei 3 anos no Rio de Janeiro fazendo especialização. Eu ia para Campo Grande. Campo Grande era uma cidade de 250 mil habitantes, tinha 10 dermatologistas. Mas aí não deu certo, eles me chamando para Uberaba. Voltei para Campo Uberaba. Grande, Mato Grosso do Sul? É. Sim. Aí voltei para Uberaba. Até Campo Grande tinha um governador que era casado com uma prima minha, até faleceu ontem, chamava Marcelo Miranda. Sempre teve gente importante na família, né, doutor Cacildo? Não, minha não, é ele que entrou na família. Aí voltei para Uberaba, mas eu tinha vontade de vir aqui. Aí eu vim aqui conhecer, tirei umas férias lá, Peixoto, de um mês lá do consultório do Fosfete, que eu era médico do trabalho também. O único emprego na minha vida que eu arrumei foi esse lá, e um aqui da Norte do Sul. E fiquei um mês, falei, isso aqui dá para mim trabalhar. Minha mulher estava mais doida do que eu, falou, eu topo, aí, vamos embora. Fiquei aqui, trabalhei um mês, falou, dá para me trabalhar sem emprego. E vim aqui na cara de coragem. Naquele tempo era difícil, sem energia. Empreendedorismo, sem né? Energia com dificuldade. E logo vem a Unimed, mas eu não assustei a Unimed. Até hoje eu atendo, o único convênio que eu tenho no meu consultório é a Unimed. Eu sou um cooperado da Unimed. É um cooperado raiz, é um cooperado engajado. Não tem esse negócio, 10, 15 convênios e você atende mal a Unimed. A Unimed é nossa, o médico tem que entrar tem que entender que cooperativa é isso. Ele é dono da cooperativa. A gente precisava... Agora, o campo aqui, né, que era muito vasto, no raio de 600 quilômetros não tinha nada. Logo depois fundamos a Unimed com eles lá de Araguaína, né, Peixoto? Nós fomos lá para a fundação da Unimed de Araguaína. Então quer dizer que nós inspiramos também algumas outras Unimedes, né? Algumas outras pessoas. Aí eles, por problema de localização, eles optaram para a Unimed Centro-Oeste, né, Peixoto? Ficaram do Norte e Nordeste. E quais as inovações, quais as melhorias que você acha que sua gestão conseguiu implementar? Olha, com toda a dificuldade que a gente tinha, nós implementamos tudo, né? Nós fomos a ter que plantar tudo. Como eu estava falando com você tem que ensinar o médico o que é cooperativa. Olha, você é dono da Unimed. Eu ia no consultório do colega e falava, você é dono da Unimed, pai. Vamos trabalhar direitinho, que a Unimed é nossa. Qualquer problema que tiver lá, se tiver uma dívida, isso é dividido entre nós. Não pensa que esses outros que estão aqui prestando serviço vão participar, não. Se tiver uma sobra, é nossa. Agora, então, se tiver perda... Já começava por isso, né? Que isso aí é uma dificuldade grande. A outra é dificuldade financeira, de implantar, que o Peixoto falou muito bem, de mostrar o que é da parte jurídica, a parte de tudo aí, tem essa dificuldade. Mas mesmo assim estava surgindo em qualquer lugar do mundo. Então os médicos iam chegando aqui e iam entendendo o que era isso. Em todo lugar já tinha cooperativa, né, da Unimed. Tem uma história aí, que eu acho que foi o doutor Birajara que veio aqui, sentou nesse lugar aí de vocês e contou que, na época, nossa empresa ainda como Unimed não tinha ainda uma credibilidade, porque era muito nova, que os cheques para comprar foram feitos em pessoas físicas, que seria, até citou quem foram ou foi o cheque ou foram avalistas, no caso. E isso é interessante, doutor Cacildo, doutor Peixoto, porque nós, com o passar do tempo, eu acho que esse episódio originou uma vontade de ter banco e que depois agora compramos parte do Sicredi, né? Montamos. Somos donos também de parte do Sicredi.
todos vocês sabem, como grandes cooperados atuantes ainda, que nós somos dono de 28% a 30% do Sicredi. Então, fora toda essa pujança de serviços próprios que nós temos, nós ainda detemos 28% do Sicredi. Hoje, a Unimed Maranhão do Sul, ela está muito bem consolidada e muito bem verticalizada. É uma das Unimeds, a exemplo de Unimed Belo Horizonte, que é uma Unimed muito verticalizada também e com proporções maiores, até porque a população é maior, mas tem muito próximo os números, assim, em termos percentuais, são muito próximos. Nós também temos um grande número de recursos próprios, desde hospital, desde diversas clínicas entre aqui, Balsas, Açailândia, laboratórios por toda a cidade, clínica de autismo, enfim, clínicas diversas, além, é claro, dos diversos prestadores que nós temos. E voltando para o Dr. Peixoto. Dr. Peixoto, na sua gestão, quais os avanços que você acha quais os principais avanços? Bem, Jean, a gente tem vários setores que a gente conseguiu avançar. O que o Cacildo citou aqui, a gente conseguiu sensibilizar lá a Araguaína a fundar a Unimed Araguaína. Então, nós demos base, demos estrutura, inclusive papéis para se preencherem, iniciar, e deu certo na Araguaína. Também nós entramos em Açailândia, chegamos a fundar a Unimed Açailândia, mas ela não durou muito, lá porque o Dr. Douglas, também o pessoal da época não tinha assim, um tino administrativo, né? Então, o pessoal de Açailândia não aceitou muito bem a cooperativa. E isso, ela acabou fechando, né? Isso foi 2 pontos. E o terceiro ponto foi sensibilizar aqui todos os hospitais a ter o convênio da Unimed, que também os hospitais, como eu falei antes, não conheciam o sistema Unimed. E depois que nós conseguimos, com os hospitais e com a OSEMA, a gente sensibilizou a Associação Comercial a publicar isso aí no meio comercial. Então, a gente começou a conseguir esses avanços, né? E foi muito bom porque deu certo e a gente conseguiu comprar esse prédio aqui, né? Do banco. E conseguimos aumentar o número de usuários. Realmente, duplicar o número que existia e foi assim por diante. E conseguimos ter um rendimento estável que deu para fazer esse investimento nesses imóveis, né? E foi assim já. O trabalho árduo, né? Muita visita, né? A gente não conseguia ficar sentado na Unimed, era sair para vender, sair para vender, né? Se não fosse sair para vender no rádio, na televisão, falar sobre a Unimed, a gente não tinha conseguido isso. Eu quero explorar esse tema da imagem do médico à frente dessas vendas, Dr. Peixoto, Dr. Cacildo. Mas eu queria fazer primeiro uma pausa para nosso patrocinador principal, que, é claro, é a Unimed Maranhão do Sul. A gente volta já. E se eu te falar que dá para resolver quase tudo da sua saúde em um só lugar? Aqui no CPS de Açailândia tem pronto atendimento todos os dias, das 8 às 18 horas, com sala de procedimentos e sala de medicação prontas para atender quando você precisa. Precisou de exame? Tem ponto de coleta laboratorial para diagnóstico. E não para por aí. Ambulatório com especialidades como pediatria, ortopedia e ginecologia, com possibilidade de realizar procedimentos ambulatoriais quando indicados. Na atenção primária, o cuidado é contínuo.
consultas clínicas, acompanhamento individualizado e suporte familiar com equipe de referência. E ainda conta com serviços multiprofissionais, como nutrição e psicologia. Percebe? Não é só atendimento, é estrutura, é cuidado integrado, é solução perto de você. CPS de Açailândia, completo para cuidar da sua saúde. Volta com o programa Pode Cuidar, é uma iniciativa da Unimed Maranhão do Sul. E, doutor Rogério, paramos tudo, mas paramos por quê, doutor Rogério? Porque chegou o nosso eminente presidente Mamed Vieira Magalhães. Esse homem, ele para o trânsito. Para. E ele para a Unimed aqui todos nós, doutor Cacildo, doutor Peixoto, nós temos que fazer referência para esse homem, né? Igual o povo lá para botar, amarrar, engraxar a chuteira, nós vamos engraxar a chuteira do nosso amigo presidente eterno Mamed Magalhães, um homem que contribuiu demais para o sistema cooperativista e para a Unimed Maranhão do Sul, principalmente. E já um homem que contribuiu muito, assim como vocês, nessa construção da nossa cooperativa. É um homem que superou muitos desafios, porque um dos maiores desafios, eu acredito, doutor Cacildo, que foi a compra do nosso hospital, do Hospital Unimed, que na época era um negócio que não tinha... foi muito criticado, não tinha uma unanimidade, mas hoje, com o passar do tempo, nós observamos que aquilo foi a principal ação feita, eu digo, pela nossa cooperativa. Hoje isso se consolidou com um resultado extremamente positivo. Porque estava na época o governo fechando o hospital para tudo quanto é lado, fechando os hospitais. Se a gente não entra no hospital daquele lá, nós estávamos muito Imperatriz. Então isso é visão, não é, doutor Cacildo? Então, felizmente, nossa cooperativa sempre contou com seus quadros, com visionários igual o doutor Mamed. E aí eu queria que ele falasse um pouco da sua vinda para cá, como que ele chegou aqui e por que comprar o Hospital Unimed, que era o São Vicente Ferrer na época, né? Bom, eu queria inicialmente dar um bom dia e agradecer a oportunidade aqui para os colegas cooperados e diretores e ex-diretores da nossa cooperativa e também para todos os que vierem a assistir essa que eu acho que a gente está considerando uma live, né? Muito bem. Queria agradecer todas as referências que fizeram a mim, mas quero dizer que a Unimed Imperatriz é uma construção que vem desde a pedra fundamental, que foi a decisão dos colegas médicos de Imperatriz em fundar essa cooperativa. Eu fui um dos fundadores, assim como o doutor Cacildo, doutor Peixoto. Eu vim mais tarde. O doutor Rogério e o doutor Jean vieram depois, mas aqui tem três que, por coincidência, está do outro lado aqui, do meu lado, que foram sócios fundadores. E a iniciativa foi por conta que a gente estava saindo de um período onde a medicina aqui era quase que totalmente, para não dizer totalmente, na esfera privada. Tinha um hospital aqui que era o São Raimundo, que atendia o Fundo Rural, e SUS, que naquele tempo era o antigo INPS, não tinha hospital nenhum que atendesse. E nós, vendo empresas de capital privado querendo entrar na cidade aqui para explorar o trabalho médico, onde me lembro bem que a principal era a Golden Cross, nós nos reunimos uma noite na Associação Médica e resolvemos fundar
a nossa cooperativa Unimed. Eu já conhecia a cooperativa de Fortaleza, de onde eu tinha vindo, e aplaudi e apoiei a iniciativa. Mas eu tinha meu consultório e tudo, não fiz questão nem de participar da diretoria. Passado o tempo, fui convidado pelo colega Carlos Garcia, ex-presidente, onde eu entrei na chapa dele como superintendente na época, e aceitei, fomos eleitos, daí surgiu a primeira administração onde eu entrei. Antes, tinha passado o doutor Cacildo, aqui presente, doutor Peixoto também, que deram a sua contribuição. Como eu disse, a gente deu a nossa contribuição, entretanto, antes dela, outros colegas vieram e deram suporte para que aquela cooperativa que nascia dentro da associação médica fosse colocando cada um o seu tijolinho na construção da atual cooperativa. É bem verdade que antes eu já tinha passado por uma cooperativa local aqui, que acho que já foi citada, a Cooper Leite, que era uma cooperativa de leite, e eu produzi um pouco de leite na minha fazenda, e participei e fui cooperado da Cooper Leite. E lá nos embates, como engenheiro, que era o presidente na época, eu falava algumas coisas que hoje eu sei que eram besteiras com relação à empresa cooperativa. E um colega meu que já não está no nosso meio, doutor Ovídio Raposo, quando terminava as reuniões, chegava para mim, como amigo, como colega, e dizia: Mamed, vai estudar um pouco da lei cooperativa, a 5764/71, para você poder falar, porque tem coisa que você fala aí que está por fora da legislação cooperativa. E aquilo ali feria um pouco a minha vaidade e me estimulou realmente a procurar estudar. E eu fui lá para o ABC do cooperativismo. De tal forma que, quando o doutor Carlos Garcia me chamou para fazer parte de uma chapa, concorrer à diretoria da Unimed Imperatriz, eu já tinha estudado cooperativa e tinha um conhecimento. Fato é que, quando nós somos eleitos, dentro da cooperativa, quem participava naquela época viu que eu tive uma atuação, modéstia à parte, bem forte naquela diretoria Carlos Garcia, ao ponto dele, como presidente, sempre conversava comigo, para a gente discutir e tomar decisões para levar até para as assembleias. E nas assembleias eu tinha uma atuação bem forte como conhecedor, não grande conhecedor, mas conhecedor já da legislação cooperativa. Isso se transportou para reuniões da Confederação Norte-Nordeste e, na época, das conferências da Unimed do Brasil, que era a nossa entidade maior a nível de país. Lá eu tive a oportunidade de evoluir mais o meu conhecimento, participando, inclusive, de trabalhos junto a advogados de todas as cooperativas do Brasil, que cada uma tinha o seu assessor jurídico. Me lembro de uma no Rio de Janeiro, onde eram 50 inscritos, 49 advogados e um médico, que no caso era eu. Isso só veio me trazer mais conhecimento sobre o cooperativismo para que eu embasasse as minhas posições. Bom, mas como eu disse na história de Imperatriz, no crescimento da nossa cooperativa, todos os que me antecederam deram a sua contribuição. Quero aqui
já que nós estamos nesse prédio, nessa sala desse prédio, citar a aquisição desse prédio do antigo Cominde. E depois de um outro que veio depois dele, que eu não estou bem lembrado do nome do banco, mas que todos vieram a fechar as portas, não é? E o prédio fechado foi colocado à venda, e doutor Peixoto era o presidente na época, fez toda a negociação do prédio, pagou algumas prestações, e quando nós entramos com o caso Garcia, concluímos o pagamento desse prédio. Foi, vamos dizer assim, a primeira atitude visionária com relação à nossa cooperativa. Aquisição, já que a gente vivia numa casinha que tinha saído lá, no início era a Associação Médica, saímos para uma casinha bem acanhada já para a cooperativa. Nessa época a gente tinha em torno de 3.000, 3.200 usuários. Variava porque quando vinha uma empresa já para trabalhar em Imperatriz em algum empreendimento, como a Aldebrecht e outras, traziam o seu contingente de colaboradores, seus funcionários, que ela, para dar um suporte na área da saúde, fazia o contrato com a Unimed. Acabava o contrato, ia embora, rompia e a gente voltava lá para os 3.000, 2.900, né, usuários. Muito bem. Nós já, na diretoria, participando de conferências, como eu estou dizendo, a gente já observava que naquela época o sistema, já para criar uma defesa para o futuro, já começava as iniciativas no sentido de construir recursos próprios na área da saúde. Fortaleza já tinha construído um grande hospital, o Hospital Regional, que ainda hoje está lá, um grande hospital. Recife parece que estava construindo. Maceió também construiu. E a gente já via, pelos trabalhos apresentados, que era o caminho, não só em matéria de hospital, mas de laboratórios e recursos para poder dar sustentação ao plano. Porque vocês sabem que nós temos outra atividade agora, que seria a vistoria que nós vamos fazer, os ex-presidentes vão fazer as nossas unidades e principalmente ao nosso hospital, que é hoje nossa maior vitrine. Nosso hospital hoje, que foi adquirido na gestão do Dr. Mamed, hoje ele conta com uma das melhores hotelarias da cidade. Ele é um dos hospitais mais resolutivos da cidade, Dr. Cacildo. E agora, nós estamos muito gratos agora, Dr. Cacildo, que o último levantamento que nós fizemos, nós constatamos que nosso hospital hoje, doutor Mamed, o hospital que você comprou, Nós compramos, né? Nós compramos, mas você como o procurador... Você como procurador... Quase como... Nessa época, doutor Mamed, hoje, ele resolve 84% dos procedimentos nossos aqui em Imperatriz são resolvidos dentro do nosso hospital. A gente ficou muito feliz com isso, viu, Rogério? Eu queria dar o testemunho aqui, talvez o Mamed não vá lembrar disso, porque são muitas coisas. A gente a gente iniciou lá como um pronto atendimento. Foi aquela história, não quero citar um ditado que é meio... não vamos citar, mas foi a forma quando eu convenci, porque a dificuldade eu comecei a encontrar dentro dos próprios pares da diretoria. Eu tive que levar um colega que tinha medo imenso de andar de avião, primeiro convencer dele a entrar dentro do avião e eu levar para uma conferência no Rio Grande do Norte, em Natal, e de lá, conversando com um colega de Caicó, consegui levá-lo de carro, no carro do colega, até Caicó, para mostrar um PS, um pronto-socorro da Unimed, que era aquilo que eu imaginava logo. Para começar, eu tenho que começar com isso, porque senão eu não vou conseguir o restante. E foi realmente o princípio, você está falando aí. Fiquei
8 anos na porta, todas as segundas-feiras. Eu como especialista, mas às segundas-feiras à noite eu ia para a porta da Unimed para ajudar na consolidação da compra, que a gente começou desde tocando piso para ardósia. Quer dizer, eu entrei na porta do PA da Unimed desde o primeiro dia. Eu fiquei lá e, não, eu vou dar a contribuição. Você, Rogério, me permita lhe cortar aqui, você foi um dos suportes que me apoiou, assim como teve outros colegas que eu não citar, mas eu tinha a tropinha, vamos dizer assim, que eu conversava no pé do ouvido e convencia e que foram um suporte e me ajudaram demais, senão eu também não teria conseguido. Sem dúvida. Agora, eu vou pedir agora, vocês que têm o nosso produto, que têm a Unimed Imperatriz, que hoje virou Unimed Maranhão do Sul, e quando a gente pensa no nosso usuário, Dr. Mamed, Dr. João Peixoto, Dr. Cacildo, Rogério, a gente pensa também em bem-estar. Então, essa diretoria agora ela vai ter a oportunidade eles estão por dentro já que tudo é feito com a anuência deles, mas de poder estar mais presente e observar nossos recursos próprios.